Fala galera, eu sou o Neto e esse é mais um Networkcast, o primeiro gravado em São Paulo. E hoje a gente conversa aqui com o Thiago Magnus, cara braba, beleza, Thiagão? Valeu. Que é empreendedor desde pequeno, vendeu seu primeiro site aos 14 anos, fundou a TD Transformação Digital em 2017 para transformar vidas por meio da educação e da inovação. Atualmente colabora com empresas líderes como LinkedIn, Salesforce, Itaú, XP, Sebrae, RD, Coca-Cola e por aí vai, é uma montoeira de empresa. O Thiago está muito bem posicionado, é um cara com quem eu tenho uma amizade de longa data. Observei muito, acompanhei muito a história dele, uma vez que estamos em São Paulo, mas ele morou em Floripa por muito tempo, né? E eu queria saber, Thiago, como começou a tua paixão por tecnologia? Boa. Bom, obrigado pelo papo aí. A gente está tentando conversar faz tempo, né? Gravar alguma coisa junto. Então, bom, tá legal estar aqui contigo. E é bem curioso, assim, porque eu fui morar em Florianópolis quando eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe morava em Floripa já. E eu sou gaúcho, eu nasci em Torres, na verdade, interior de Torres, chama Jacaré o lugar. Morava com meus avós. A gente, até hoje, assim, é uma vila no interior com 300 habitantes. A internet chegou lá em 2021, na pandemia. Então, quando eu fui morar em Florianópolis com 12 anos, em 2002, foi a primeira vez que tinha TV em casa, tinha internet discada, mas já tinha computador. E eu fui estudar em Floripa. A galera dessa série, assim, pô, né, tinha 12 anos, já era muito mais antenada e eu era meio da roça, assim. Então foi um impacto grande de ir para uma cidade grande, né, Florianópolis, comparado com o lugar que eu morava, que tinha 300 habitantes. Claro. Foi um choque, assim. Mas foi esse momento, quando eu fui a primeira vez no cinema, quando eu sentei para ver um computador, na época, internet de escada, mas meu padrasto era super nerd, assim, então eu comecei digamos, conhecer esse universo e era muito curioso, porque eu sou autodidata, tenho uma facilidade de aprendizado, assim, muito rápida com qualquer coisa que eu tenha interesse. E então muito rápido eu estava meio que dominando assim a internet, sabia baixar coisas e programas e fórum gringo, lia um monte de coisa, falava com um monte de gente na internet, então já estava super acelerado. E lá em 2002, 3, 4, a internet era uma coisa muito nova, então tudo era uma grande descoberta, sempre tinha muita novidade e, pô, digamos que eu mergulhei de cabeça nesse universo. Então, lá por 2007, 2008, quando o mercado, principalmente mais o varejo, já estava mais para a internet, os primeiros e-commerce já estavam começando a crescer e tal, foi quando surgiu não, mas quando começou a chegar no Brasil o Facebook, logo depois veio o Twitter, as redes sociais estavam começando a aparecer para o público final, e eu já navegava nesse universo já há alguns anos, então eu tinha uma aptidão técnica de marketing digital lá no começo da internet, digamos assim, no Brasil, internet comercial, digamos assim, internet corporativa, corporativa assim, no seguinte, na visão de como as empresas usam a internet, como as empresas usam o digital. Eu já estava tentando monetizar isso de algum jeito. E aí, basicamente, quando o mercado começou a olhar mais forte para isso, eu estava sempre muito bem colocado, tanto em eventos, quanto também conheci lá daquela época de 2005, 2006, 2007, os primeiros profissionais de referência em marketing digital, as maiores agências de e-commerce. Eu trabalhei em 2011 já daí na Infracommerce, que até hoje é um dos principais players de e-commerce no Brasil, né? Comprou na época, trabalhava na Underdogs, que era aqui em São Paulo em 2000, desde já estava em São Paulo, enfim. Enfim, foi meio que acontecendo assim, uma coisa atrás da outra, e eu sempre buscando estar bem posicionado nas inovações que, digamos, a internet estava trazendo para os negócios. Então, lá no começo
foi a primeira curva, digamos, as empresas irem para a internet. Então, as empresas precisavam de sites. Depois, as empresas iam para as redes sociais. Então, como que eu faço isso? Eu estava lá também. Seguir o Então, fluxograma, né, das eu coisas. fui indo. Aí, quando apareceu a onda da RD de inbound marketing, a gente foi, né, fui sócio da primeira, principal agência de inbound marketing do Brasil. Aham. Aí, depois veio a TD, enfim. Então, eu fui sempre me colocando e colocando a empresa que eu tô no começo da onda, muitas vezes até antes da onda. Foi o caso da TD, né? Então, Aham. a gente fazia eventos online 5, 6 anos antes da pandemia. Então, quando veio a pandemia, a gente já estava muito bem posicionado. E assim como produção virtual, né? A gente está aqui no estúdio da TD. Sim. Então, produção virtual, quando a gente montou esse estúdio em São Paulo também, foi bem no começo da pandemia, foi um dos primeiros estúdios do Brasil. Enfim, é um pouco do DNA, assim, mas eu gosto, eu acho é uma aventura, né? A gente está desbravando a tecnologia, às vezes não sabe muito bem o que vai acontecer na página seguinte, mas ao longo do tempo sempre me impulsionou para frente, assim, sempre fez eu conhecer as marcas, inclusive os clientes que a gente tem aqui. Eu não tinha um networking, não veio via indicação de alguém porque, sei lá, por algum motivo o Thiago era legal. Não, a gente estava na hora certa, com a solução que o cliente queria, então ele acabava achando a gente meio que sem opção para fazer aquilo que ele estava querendo fazer. Tinha gente disponível no mercado no momento, então ele comprava da gente. E foi assim que a gente foi crescendo, né? Eu acho que foi muito assertivo e tu citou um exemplo bom, que é essa questão de ter surfado essa onda. Eu acho que tu conseguiu realmente, cara. Tu treinou muito, se preparou e quando a onda quebrou, tu estava preparado para aproveitar essa oportunidade. Eu queria saber qual foi a tua inspiração, cara, para transformação digital, né? Alguma pessoa que tenha te feito pensar nisso e para virar essa chave, né, cara? Como é que foi isso, assim? É bem curioso, assim, porque eu sou uma pessoa muito criativa, ao mesmo tempo também sou muito acelerado e sou muito curioso, então estou toda hora estudando, pesquisando dentro desse universo de internet, digital, como um todo, é onde o meu foco ele está apontado, então desde sempre, assim, eu estou olhando para tudo que tem de tendência, de oportunidade de mercado. É muito improvável que tenha alguma coisa acontecendo no mundo dentro desse ecossistema que eu não estou sabendo no momento que Antenado. ele nasce, assim. Então, isso nos últimos 15 anos. Então, já faz algum tempo e com esse foco específico em internet, em digital. Então, nesse horizonte, em todo mercado que eu conheço, todo novo mercado que eu vou, o nosso mundo ele é um mundo analógico. A gente está vivendo num mundo, sei lá, que a história inteira ele aconteceu fora da internet. Sim. E nos últimos 25 anos, a história começou a ter o mundo digital presente nela. Então, para todo lugar que tu olha, existe oportunidade de digitalização, existe oportunidade de transformação digital. E aí, por meio que não foi uma visão criada no sentido, eu imaginei uma empresa que faria isso, mas com o meu histórico de o tempo inteiro, desde que eu comecei a trabalhar, eu buscava transformar as empresas, levar as empresas para a internet. Então, os clientes que me conheciam lá em 2008, 2010, 2012, sempre me associavam a essa pessoa de digitalização. O Thiago, pô, o cara lá manja tudo de internet, chama ele que, não sei, não entendo nada disso, mas o cara lá tem um cara que manja. Então, os clientes vinham assim para mim, e a partir de 2014, cara, ficou muito frequente, toda reunião que eu ia, o cliente me conhecia e falava assim, pô, Thiago, tu é um cara de digital, de transformação digital, de revolução digital. Então os clientes começaram a olhar para mim falando isso, até que chegou em 2017 e era tão frequente que eu ia dormir com isso. Cara, imagina, eu estou tentando posicionar o que eu faço e toda reunião que eu vou, sem eu falar nada, o cara fala que eu sou um cara muito legal de transformação digital, o que que é isso? E aí teve uma reunião específica que foi com um executivo, em 2017, um executivo de M&A, um cara gigante que fez a venda da DataSul para TOTUS, então um deal grande, o cara conhecia o cara, e eu numa reunião assim, que a cabeça estava fritando de tanta informação, um cara muito nível alto assim. Aí ele falou, Thiago, eu vou conseguir para ti uma matéria, eu quero saber a tua história, como que
qual que é a visão que tu tem de transformação digital para o mundo. E deu, cara, de novo transformação digital. Aí no meio da reunião, eu abri o Godaddy e botei transformação digital e estava o domínio pronto, disponível para compra. Transformaçãodigital.com, estava livre. Aí eu, caramba, eu escrevi errado, meu nome é muito grande, né? Transformação digital, não é, teoricamente, nem é um domínio muito bom, porque é muito extenso. Então meu e-mail é thiago@transformaçãodigital.com. Fica comprido. É, comprido. E aí o domínio estava livre. Cara, fora do Brasil, o Digital Transformation em 2015, 2017, 2018 era uma baita de uma onda de cauda longa de SEO, assim, então as pessoas pesquisam muito, até hoje, né? Transformação digital no agro, transformação digital em vendas, transformação digital na indústria, transformação digital do governo, transformação... Cara, é um cauda longa. A palavra ela é usada muitas vezes para inúmeras pesquisas. Então, quando eu comprei domínio, eu falei, nossa, consegui um domínio muito bom. Na sequência disso, eu consegui registrar a marca, o termo. Então, no NPI, marcas e patentes, transformação digital é uma palavra proprietária da TD. Nosso CNPJ é dono do termo. E, basicamente, hoje, todo mundo que digita transformação digital no Google, em qualquer meio de busca, vai, em algum momento, conhecer a TD. E como esse termo é um termo muito utilizado por empresas B2B, principalmente empresas analógicas, empresas que buscam por transformação digital, que agora é já meio clichê, né? A gente está em 2025, mas quando a gente sai da bolha de São Paulo, ainda é a realidade do mundo, o mundo é analógico, então toda hora chega muita gente querendo falar com a gente. Geralmente são termos de palavras, são buscas de pessoas que estão em empresas mais antigas, empresas mais analógicas, enfim. Então, a partir da demanda que eu recebia no site, que eu imaginei o negócio. Então, a gente começou como um portal, que tinha muita audiência. Depois as pessoas vinham pedindo a nossa ajuda de várias formas possíveis, como eu posso transformar a minha empresa, sei lá o quê, um monte de gente, um monte assim, milhares de pessoas falando de 500 mil acessos por mês, 50 mil pessoas por mês pedindo ajuda de tudo que é tipo de empresa. Começaram a aparecer os patrocinadores no portal da TD lá em 2018 já, querendo expor a sua marca para essa demanda do blog, do portal, por transformação digital, e eu comecei a vender patrocínio, e aí que eu percebi que, na verdade, a verba de patrocínio no corporativo, ela está muito em eventos. E aí eu resgatei uma ideia que eu tive em 2011, quando eu comecei a ir muito em evento presencial. Eu me incomodava, porque eu era um cara da internet, eu ia num evento, preenchi um formulário de inscrição que tinha meu nome, meu e-mail, telefone, minha idade, o meu cargo, o que eu faço, a empresa que eu trabalho, o número de funcionários. E na prática esses dados iam para onde? Porque eu ia para um evento e ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém. Para eu conhecer o Neto num evento, só se eu esbarrasse com ele num happy hour e puxasse assunto, porque os dados não são usados para nada. E aí, enfim, veio o insight de repensar o que seria um evento feito a transformação digital dele. E aí, a partir de 2018, eu acelerei a visão de eventos online, pensando que naquela época seria a transformação digital dos eventos, seriam os eventos acontecerem na internet. Caraca. E aí, enfim, o TD em 2019 estava fazendo case para XP, enfim, com o Sebrae, lá com o Alexandre, a gente fez a Semana TD, que foi a primeira vez que o Sebrae no Brasil captou atendimento a MEI pela internet. Então, a gente participou de várias histórias legais, assim, de geração de demanda B2B, principalmente, de vários segmentos. Então, a TD começou a crescer em 2019 e logo depois a gente anunciou que a TD você estava no Google, assim, em 2019, 2020, antes da pandemia, em inglês, em russo, qualquer língua, eventos online, ninguém fazia no mundo. Era uma coisa muito ainda nova. Parece que não, porque o mundo já é muito tecnológico, mas em 2019 ninguém queria fazer evento online. Sim, era uma barreira. Era uma barreira, não, mas fazer uma reunião online já era uma coisa difícil. Então, para fazer uma reunião online no Hangout, no Meet, no Microsoft, as pessoas não queriam. Não, tem que ser presencial. Vai ter que viajar para Goiás lá para conhecer a pessoa, vai lá, almoça e volta. E depois da pandemia isso mudou, enfim. Mas, enfim, aí a gente anunciou no dia 20 de fevereiro que a TD era a primeira empresa do mundo a fazer eventos online, tinha lá nossa visão do... 20 de fevereiro de?
2020. 20, tá. Por aí, mais ou menos essa data. Aham. Cara, eu sei que passou, tipo, 3 semanas, lockdown, mês, lockdown. pandemia, e aí Caraca. a gente recebeu muita demanda. Praticamente, a gente tava falando disso, né? Mas Aham. a TD era praticamente a única empresa do mundo que já sabia fazer evento online, que já tinha feito, que tinha case. Sim. Então, a partir daí a gente acelerou, cresceu muito rápido. Cara, né? desses 8 anos de transformação digital, né? Em que momento tu tivesse a certeza assim, não, eu tô no caminho certo? Foi aí, na pandemia, que virou a Não, foi chave? antes, assim, cara. Na verdade, eu sou muito otimista, assim. Então, eu sou uma pessoa muito exigente, crítica, e ao mesmo tempo eu conheço tecnicamente muito desse universo digital. Então, quando eu paro para avaliar um canal de aquisição ou um modelo de crescimento para uma empresa, e sem avaliar por gosto pessoal e tal, mas a gente começa a comparar mesmo todas as métricas, o investimento, quanto custa as coisas, a internet, ela te dá um poder de escala absurdo, Sim. e, ao mesmo tempo, quando a gente compara o custo para fazer algo no presencial ou com online, é tem muito comparação. desproporcional. Então, lá na pandemia, a gente está fazendo eventos para 100 mil pessoas. Quanto custa fazer isso Sim. no presencial? Pô, impossível. Impossível. Inviável. Qual espaço você precisa? E na internet, isso é muito mais viável hoje. Então, como a gente olha para um universo de eventos que são feitos há, sei lá, quantos mil anos se fazem eventos, né? Mas e esse universo, ele ainda é um universo muito analógico. Na maioria dos eventos, a maior parte dos profissionais, a maior parte do mercado de eventos conheceu a internet no susto na pandemia, mas voltou a ser analógico 3 anos depois. Então, desde quando a gente enxergou esse mercado de eventos como um dos mercados onde existe mais oportunidade de digitalização dentro do marketing nos dias de hoje. Então, para mim, o mercado de eventos, ele é como o mercado de internet era em 2010. Sim. A gente tinha que convencer as empresas que era importante você ter um site. Cara, quantas reuniões eu fiz, sei lá, de 2005 a 2017. Cara, você precisa de um site. Não, mas por que eu preciso de um site? Um site? Mas eu vi uma matéria que na internet só existe spam e robôs japoneses, sei lá, russos. Então, eu fiquei 10 anos vendendo site. Sim. E era esse, sempre que eu sentava com alguém relevante, assim, um CEO, um CMO, um diretor de marketing de uma empresa gigante, em 2010, tá, mas por que eu preciso estar na internet? Então isso era predominante, 80% das conversas eram assim. E o mercado de eventos é um pouco assim ainda hoje. Então, assim, a gente conheceu a internet na pandemia, que foi o pior jeito possível de conhecer a tecnologia, conhecer o mundo digital, mas quando a gente entra para o pavilhão, os dados estão sendo usados de que forma? Quando eu bipo o meu crachá na entrada do evento, eu estou, de algum jeito, conhecendo gente por causa disso? Eu estou, de algum jeito, tendo uma ajuda para resolver o meu negócio, porque a empresa que faz o evento, ela sabe exatamente o que eu preciso, mas eles estão conectando do jeito legal? O conteúdo está sendo indicado para mim, para resolver uma dor minha? Essas dores te incomodam, né? Cara, tu vai buscar a solução para isso, né? Imagina que hoje eu tô com o Instagram, com o TikTok, que todo o conteúdo, tudo que eu vejo, ele é configurado a timeline para me agradar, do jeito que eu gosto, o tipo de conteúdo que eu vou permanecer mais tempo, o tipo de gente que fala do jeito que eu gosto de ver, para ter uma retenção maior. E no evento, seja uma criança, um jovem ou um idoso, o evento é igual para todo mundo. Então, nesse caminho, eu vejo que não só no Brasil, no mundo, a gente ainda está no começo da transformação digital dos eventos. Então, é nesse mercado que eu acredito que a gente tem Falei ontem isso. Eu acho que existe uma TOTUS dentro do mercado de eventos. Existe uma empresa gigante no mercado de eventos que não tem dono ainda. Essa parte de tecnologia, inovação para o mercado de eventos. Comenta-se muito, inclusive, da indústria dos eventos, né, cara? É um universo gigantesco, tem muita oportunidade. Sim. Eu acho que é toda importante. a cadeia, né, ela tem espaço para tecnologia. Se a gente fala
do centro de convenções, dos pavilhões, todo o ecossistema, montadora, tudo tem espaço para inovação e é um mercado que circula muita grana, é um mercado que é muito relevante para as empresas, principalmente B2B, enfim. Então é um mercado que, enfim, eu olho com a mesma empolgação que eu olhava para a internet lá em 2010, 2008. E são tantas barreiras, Thiago. O organizador mais tradicional, principalmente antes da pandemia, era impensável transmitir um pedaço do evento ao vivo ali para as Sim. pessoas assistirem. E isso foi mudando, né, cara? A Em cultura 2016 ainda, sei lá, o YouTube não tinha live, não existia Vimeo fazendo live, não existia TikTok em 2016, não tinha live no Instagram em 2016, 2017. Até lá, para fazer uma transmissão era via streaming, você tinha que alugar um Satélite, servidor, um custo absurdo. custo absurdo, ainda não é muito barato hoje fazer isso, principalmente em evento. É uma linha de custo que geralmente não cabe nos eventos, e fora isso não se acha mão de obra qualificada para fazer, e fora isso também se faz o conteúdo, mas não se sabe fazer a audiência do conteúdo, né? Então, por isso que eu acho que é o começo. Eu acho que a gente, nos próximos 10 anos, vai começar a se criar um uso maior de tecnologia para os eventos, um uso mais inteligente de recursos para os eventos, uma mensuração maior do que aconteceu dentro do evento, uma gestão maior da experiência do participante apoiada com tecnologia dentro do evento, enfim, tem um caminho gigante aí nesse ecossistema, né? Claro. Deixa eu te perguntar, durante a questão da transformação digital, teve alguma conquista especial, algum momento que tu falou, puta, isso aqui foi fabuloso, assim, foi decisivo para o meu negócio? Eu falei para ti antes ali, né, mas o timing que a gente fez as coisas, ele foi muito decisivo. Então, o primeiro timing foi o nome da empresa em 2017, domínio. Então, isso trouxe a gente, os primeiros 3 anos, a gente abriu o mercado. No segundo ano da TD, a gente estava com o presidente global da Intel palestrando em evento nosso. Então, tem com certeza isso não teria acontecido se a gente não tivesse encontrado naquele momento, digamos, uma cauda longa, um nome, uma proposta de valor relevante. Então, esse foi um primeiro momento que foi importante, porque ele rampou a empresa rápido. A gente é bootstrap, então tudo foi feito assim, pô, eu comecei a atender com 15 mil reais do FGTS e do Edu. Então, do zero mesmo, né? Edu que é meu sócio aqui da TD. Então, foi do zero. A gente teve esses primeiros 2 anos, aí nesses primeiros 2 anos a gente acertou esse timing de eventos online, veio a pandemia, e não teve, assim, acho que um momento específico, mas eu acho que a nossa capacidade também de se modelar ao momento e se adaptar, a nossa característica de conseguir ir se modelando para o mercado em cada momento dele, que é como a gente está agora também. Então, pós-pandemia já é outra TD. 3 anos atrás era outra TD, 5 anos atrás era outra TD. Quase uma empresa nova. Então, não, completamente diferente. Então, a gente tem isso muito, muito forte dentro da empresa aqui. A cultura, assim, é nessa pegada. E como é que foi essa tua virada de chave quando tu veio, porque Floripa, tava lá, tranquilo, sossegado, e de repente resolvesse vir para São Paulo. Como foi teu desafio de encarar para vir para cá A primeira vez que eu vim morei em São Paulo foi em 2011, eu tinha 21 anos. Então, eu estava em Floripa, que é uma outra cidade, outra cultura, muito mais tranquilo, seguro, uma coisa mais bairrista até, né? Mas bem diferente de São Paulo. Então, em 2011 foi um choque para mim, porque a cidade é muito acelerada, então eu me sentia num moedor de carne bizarro. Acordava, trabalhava, chegava em casa amassado, começava de novo e tal. E vão falar que tu tivesse sorte, né, Thiago? Vão dizer, o Thiago teve muita sorte. E aí, nessa época, eu fui realmente amassado por São Paulo, tomei, assim, na cabeça. E eu lembro do dia que eu decidi voltar para Floripa. Foi perto de 2013, assim. Tomei um cano de um sócio
E eu pensei, nossa, velho, o cara da mesma idade que eu, tá 10 anos à minha frente em inteligência no sentido societário, empreendedorismo, comercial, Aham. comunicação. Eu era um cara técnico, eu era o cara da internet, Sim, mas eu não era um empreendedor. Eu poderia ser um empreendedor de característica de desbravar, sim. mas a parte societária, financeira, comercial, experiência, eu não tinha zero, eu tinha zero, assim. Então, Aham. em 2011, Essa dupla, tu era mais o nerd e o cara mais o empreendedor. exato, eu botei um cara para me vender na empresa e o cara me engoliu, assim. Então, eu voltei para Floripa. Eu lembro do dia que eu pensei isso e voltei, tipo, na semana, assim, para Floripa. Não, eu vou voltar para lá porque eu vou ter que aprender a empreender antes de vir para São Paulo para crescer, porque lá tá mais tranquilo. Eu tô na safe zone, conheço bastante Aham. gente, Aham. tenho meus amigos, tenho minha família, moro com a minha mãe, Sim. então tá tranquilo. Voltei para lá, estudei, na verdade, estudei na prática, né? Então, logo depois, passou, sei lá, 6 meses, um ano, eu estava já com essa agência em Floripa, que foi a agência do ano e tal. Enfim, a Sim. gente cresceu rápido. E lá também eu ganhei uma musculatura, aprendi, me desenvolvi. Foi muito intenso também, foram 3, 4 anos intensos. E aí eu voltei, e aí depois eu fiz a TD. Aham. E qual que foi a deficiência que eu tive de cara com a TD? Eu queria conquistar clientes de porte nacional, clientes internacionais, marcas globais. Aham. E em Floripa o ritmo é outro, né? É muito difícil, sei lá, para mim, pelo menos na época, se eu Sim. tinha 2 agendas boas na semana em Floripa, era animal. Agora, eu tentava fazer um call com alguém, conhecer uma empresa, um CEO, alguém relevante, ninguém queria fazer uma reunião comigo. Aham. Eu em Floripa pedindo reunião pela internet, esquece. E aí eu vinha para São Paulo direto. Então eu vinha Aham. quase toda semana para cá, uma semana sim, uma não e tal. Sim. Até que começou a ficar muito intenso, ali por 2019 já estava muito intenso. Então a gente decidiu vir para cá. No dia que a gente decidiu isso, eu trouxe umas 15 pessoas comigo. Então veio o Edu, que era meu sócio, o Ian, o Robinho, que é sócio também até hoje, Aham. mais o time inteiro lá da TD de Floripa. Eu falei basicamente, ó, a gente está indo para São Paulo. Quem quiser vir, vem. Todo mundo topou? A galera Todo topou? mundo. Eu acho que ficou um SDR que a gente teve que desligar, Aham. mas a galera veio para São Paulo, todo mundo comprou a ideia. Cara, difícil, No- né, cara? é, e a Convencer, galera poder chegou de aqui, persuasão. a galera chegou aqui no lockdown, dia 17 de março ou 18 de março, exatamente no dia que fechou tudo. Foi bem engraçado. Aham. Porque a gente voltou tudo para Floripa no dia do lockdown, foi meio, né, chocante, foi Claro, bizarro, claro. mas foi bem acertado, porque na prática, logo depois, assim, a gente acelerou demais, os clientes estavam aqui. Então, acho que o desafio de São Paulo para a gente foi, já seria acelerado, mas a forma que foi por conta da pandemia, digamos que a gente trocou 20 quilômetros por hora em Floripa por uns 450 em São Paulo. Ligou no 220 ali, segurou as duas mãos Aham. no cabo de força A jato. e foi Avião a para jato. frente. Mas eu senti bastante, assim, nos primeiros anos, os 3, 4, até agora recente, assim, até no ano 2024, ano passado, mais para Uhum. 23, eu senti a falta ainda do lifestyle de Floripa, natureza, puta, andar com a janela aberta sem se preocupar. Aqui em São Coisas que Paulo, lá são simples e aqui aqui, são não, diferentes, né? não que tu não possa andar em São Paulo, mas no Aham. mínimo tu vai prestar um pouco mais de atenção, assim, Ah, e não vai andar em qualquer lugar assim. Então, enfim, tem uma série de outras coisas em São Paulo que são muito boas e outras que acabam deixando todo mundo num nível de tensão mais alto, né? sim. Então eu senti muita falta Ficar de disso, alerta, né? A gente sempre é, tá de alerta aqui. mas depois disso também comecei a conhecer melhor São Paulo, porque quem é de fora de São Paulo imagina que São Paulo só tem prédio e selva de pedra, e na Aham. verdade o estado é muito rico, tem natureza, tem praia, Aham. tem serra, tem de Sim. tudo, tem a cultura é muito interessante, tem gente do mundo inteiro, então hoje eu já consegui digamos, ficar tranquilo em São Paulo, Sim. me acostumei com
frequência da cidade muito mais alta. Aham. Ao mesmo tempo, eu gosto de sair em Floripa. Eu estava lá agora na Páscoa, então Claro. aí baixa a guarda, né? Fica Aham. tranquilão e tal. Mas é outra proposta, assim, né? No momento de vida que eu tô, de empreendedorismo, de crescimento, de conhecer talentos, de conhecer empreendedores. A gente tem uma diversidade muito maior em São Paulo, um acesso bizarro que não existe, a mesma condição, a mesma panela de pressão em Floripa. Então, eu acho que seria impossível ser ATD, ter ATD, se fosse lá. Sim. Eu não teria me desenvolvido, não teria conquistado os clientes que a gente tem, Sim. a gente não teria feito o network que a gente não teria os clientes que a gente tem, nada disso se não fosse São Paulo. Acho que tu conseguiu construir uma carteira de um network muito forte aqui, isso faz todo sentido. Cara, eu que venho do mercado, acompanhei por muitos anos o mercado presencial, observo que as organizadoras de eventos, muitas delas têm o sonho de ter o seu evento proprietário, que seria a forma de não só organizar para os outros, mas organizar o seu também. Eu sei que a TD desenvolve marcas proprietárias, né, dos eventos. Queria saber como isso funciona aqui na TD, em quais eventos vocês estão envolvidos e por que tu tivesse essa sacada de, pô, vou fazer os meus aqui, porque tu é o inverso, tu só tem praticamente os teus, Sim, a imensa sim. maioria, né? Então, a maior dificuldade que a gente tinha em 2017, 2018, quando eu falava de eventos online, quando eu comecei a falar disso, eu chegava para falar com o CMO, para falar geralmente com o diretor de marketing, CMO, e todo mundo pilhava. Meu Deus, Thiago, cara, é muito. Quem faz isso no mundo? Não, ninguém, só a gente. Uhum. Caramba, que legal, que genial. De onde tirou essa ideia? Cara, da minha cabeça, sei lá. Aham. É, Aham. Então, quanto custa fazer? Cara, depende. Qual o tamanho? Qual que é o público? Beleza. Tá, tem alguma marca que já faz? Não, ninguém faz. Daí ficava uma coisa muito subjetiva. Aham. E Não tinha um eu exemplo para não mostrar? tinha um exemplo para mostrar. Tá. E aí eu olhava assim para o mercado, tá, então quer dizer que eu tenho a possibilidade de fazer um evento na internet muito maior do que ele é no físico, mas na prática é só uma ideia, ninguém faz ainda. Então, o insight que eu tive foi, bom, vou pegar os maiores eventos do presencial e eu vou tentar imaginar esses eventos na internet. Então, um dos eventos que a gente olhou na época, em 2016, 2017, até antes da TD isso, Aham. foi o Conar. O Conar é o maior evento de RH do Brasil. Pensei, tá, se esse evento fosse na internet, Aham. o nome deveria ser RH Summit, que é muito mais óbvio do que Conar. Aham. Foi o meu pensamento. Eu entrei Claro. lá, domínio, RH Summit. Beleza, Comprasse. bom domínio. Aí a gente fez a marca e a partir disso a gente começou a pensar no que era esse evento. E a gente ancorou muito do evento em conteúdo. Então, um dos principais pilares dos nossos eventos é trazer gente referência naquele segmento para falar com a comunidade, com o ecossistema. Então, no D0, quem que era referência em RH, assim, que se fosse um organizador desse evento, esse evento teria uma boa curadoria, seria respeitado, como que eu trago autoridade para esse evento? E aí eu fiquei, acho que uns 2 anos para lançar o evento, porque eu não tinha resolvido esse enigma, Aham. até que eu consegui convencer o pessoal da Great Place to Work, GPTW, a ser meu co-realizador do evento. Então, as 3 primeiras edições do RH Summit foi TD e Great Place to Work. Na primeira edição, quando a GPTW assinou comigo o evento, a autoridade da GPTW, a curadoria da GPTW, o mercado já conhecia a empresa, então era a GPTW fazendo um RH Summit, a gente trouxe com eles a autoridade para o evento Aham. e trouxe a curadoria de conteúdo para o evento. Perfeito. A partir disso, a gente começou desenvolvendo, então o evento RH Summit, né? Hoje é um evento que acontece daqui 2 semanas, ele está com 110 marcas, 5 mil participantes no presencial. Ele começou em 2016 faturando 5 mil reais. Uhum. Aí no outro ano, 30 mil reais. Aham. Aí no outro ano, 100 mil reais. Aí no outro ano, 400 mil reais. Aí no outro ano, 400 mil reais. Aí no outro ano, 2 milhões. Aí foi indo, Sim. a gente foi meio que dobrando todo ano. Foi isso que a gente fez ano passado para cá. Sim. Então ano passado, que foi nossa primeira edição presencial, foi um evento para 2 mil pessoas por dia.
35 marcas, esse ano a gente está com 5 mil pessoas por dia, 110 marcas, a gente Impressionante triplicou. esses números, cara. Só que como aconteceu isso? Eu não fui lá, aluguei um pavilhão e saí para vender patrocínio. A gente construiu uma audiência durante 5, 6 anos, então a gente tem mais de 450 mil pessoas assinadas na nossa newsletter de RH, mais redes sociais, 45 mil seguidores só de RH, no RH Summit, no Instagram, enfim, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, área comercial. Então tem clientes nossos que estão, por exemplo, a Solids, é cliente nosso do RH Summit desde 2018. Em 2018, a Solids era um patrocinador de R$10 mil. Em 2018, a Solids devia ter umas 30 pessoas. Hoje a Solids tem, sei lá, 1.000 pessoas. Caramba. A Solids hoje, em 2018, devia ter, sei lá, 500 clientes, talvez bem menos, 100 clientes. Hoje a Solids tem 35 mil clientes. Que isso, cara. E o RH Summit Cresceu junto. cresceu junto. A Solids é nosso maior patrocinador hoje. A Flash é a mesma coisa. Então a gente também pegou esse mercado, que foi um mercado de startups de RH que surgiu ali muito em 2017, 2018, e tinha a TD e o RH Summit como modelo de crescimento super diferente do que existia de padrão no mercado. Então, enfim, tem uma força comercial bem estruturada, tem uma força de conteúdo bem estruturada, tem um modelo de negócio que é diferente do que existe de evento hoje, que é só presencial. Então, além do evento presencial, a gente tem eventos online. Por exemplo, o RH Summit é o grande momento do ano. É o nosso evento híbrido. Ele é um evento presencial com online, para 30 mil pessoas online. No ano, eu tenho mais 2 ou 3 eventos online. Eu tenho newsletter semanal, eu tenho redes sociais diárias. O evento não para, né? Então, é uma plataforma de conteúdo que eu tenho um momento vertical mais importante do ano, que é o nosso evento presencial. Sim. E tudo isso aqui é o RH Summit, não é o ecossistema. evento que tem 2 dias. Ele é um evento que tem 2 dias, mais os eventos trimestrais, mais as redes sociais, mais os e-mails, é a plataforma, a comunidade de RH. Por exemplo, o CMO Summit é a mesma história. Além disso tudo, a gente ainda fez a aquisição do Mundo do Marketing, o portal, que tem 20 anos de história, quase 20 anos, 19 anos de história. Sim. E o portal entra com matéria diária no portal, são 10 matérias por dia. A gente tem redes sociais do portal, só no Instagram são 250 mil pessoas lá. Então tem autoridade de 20 anos de relacionamento com CMOs. Então, se eu tenho só o evento, eu tenho um ponto de contato no ano com meus clientes, com meus patrocinadores. Eu tenho um momento de contato com meus palestrantes. Sim. Se eu tenho uma plataforma, se eu tenho podcast, estúdio, redes sociais, newsletter, acaba que a comunidade está frequentemente em contato com a gente, então estou muito mais interessante para a marca, por exemplo, ativar comigo alguma coisa diferente, para fazer um lançamento de produto. O evento acaba sendo um momento relevante do ano e não o único momento. Então, é nessa visão que eu entendo que o mercado de eventos tem uma possibilidade de avançar, né? Cara, legal porque fica mais orgânico, as pessoas se sentem conectadas com o evento durante o ano inteiro. Sim. Eu acho que o objetivo de quem participa é isso, né? Ter essa continuação, se sentir ali com informações relevantes, o que está acontecendo no mercado. Eu acho que é uma estratégia, está dando uma aula aqui, porque realmente eu acho que a visão do cara mais do evento presencial propriamente dito, ele não tem muito essa visão ampla do negócio, né, cara? É que precisa ser um negócio, né? Não um evento. O evento, a produção do evento, o modelo do stand, vai ter conteúdo, não vai ter conteúdo, credenciamento. É, na verdade, uma parte da história. Mas essa história inteira gira em torno de uma pessoa, que é o cliente, que é o participante do evento. Então, se a pessoa se interessou em comprar uma passagem, pegar uma hospedagem, vir até São Paulo, atravessar a cidade, pegar às vezes 2 horas de trânsito para ir para o evento, para conhecer um fornecedor, o que eu posso gerar de valor para esse cara ao longo do tempo, para que esse contato não aconteça só uma vez por ano? Então, por isso que eu acho que é uma transformação do mercado, no sentido de transformação e evolução do mercado, até no sentido de compreender melhor isso, assim. Eu não acredito no fim do mercado de eventos, não acredito no fim do mercado de eventos presenciais. Eu só acho que ele pode ser muito mais atrativo para as marcas se ele for mais inteligente também.
Então, essa é a visão. E, de novo, nossos eventos eles servem até como benchmark, como modelo. Olha só, essa é a minha intenção com o CMO Summit. Sim. Então, um evento inovador, um evento tecnológico, um evento que se apropria da tecnologia disponível, ele funciona desse jeito. Aí eu levo os CMOs lá para o nosso evento, pô, faz teu evento com a gente, dá uma chance para TD, olha só que legal. Tu vai Então, costurar esse gancho para também executar. o CMO Summit, ele é nosso canal proprietário da TD, é praticamente a única ação de marketing que a gente faz na TD, que é complexo, né? Mas Sim. é mundo do marketing CMO Summit. Então, eu construí o nosso canal de aquisição baseado nesse modelo. É assim que a gente conhece as pessoas, é assim que eu abro uma conta nova. Quando eu quero conquistar um cliente novo, eu chamo ele para participar de um conteúdo do CMO Summit, eu chamo ele para participar de uma matéria no CMO Summit, eu chamo o time de marketing dele, me procura para divulgar alguma coisa que eles lançaram no mundo do marketing. Então a gente criou esse jardim, assim, esse ambiente dentro da comunidade de marketing para conseguir se relacionar com esses caras de um jeito que seja interessante para todo mundo. Claro. Para o CMO é interessante ele conhecer outros CMOs, é interessante ele aprender com outros CMOs, é interessante ele, enfim, ir para um evento de marketing que é pensado para ele. Então a gente, enfim, moldou todo o produto, todos os produtos para ser interessante para a persona que no final do dia também pode ser nosso cliente. Pô, sensacional essa estratégia que tu acaba costurando, né, cara? E tu fortalece o network, né? A relação entre eles, entre vocês e entre esse ecossistema inteiro. Sim. Que deve ser dado que vai ter essa continuidade como TRH Summit e ter os outros eventos também. Né? A gente está bem no começo, né? Então, a visão, assim, é que a gente chegue no nível de maturidade do negócio daqui uns 6, 7 anos, porque é complexo. São várias engrenagens funcionando para que o ecossistema inteiro consiga funcionar direito, assim. Sim. Então, no CMO Summit, a gente faz de ponta a ponta todo o evento. No mundo do marketing, desde o portal do site ao conteúdo, a e-mail, enfim, toda a gestão do portal é nossa. Então, quando pega os dados, CRM, equipe de venda de patrocínio, equipe de conteúdo, tudo a gente faz dentro de casa. Então, fazer tudo isso, caminhar alinhado, gerando resultado para o negócio, gerando resultado para o nosso cliente, sendo valorizado pelo participante, sendo relevante para o palestrante. Então, essa orquestração do business também como um fato de a gente não ter um benchmark, eu não tenho alguém para me espelhar. Eu vou copiar o modelo ali parecido que está dando certo. A gente está toda hora criando o nosso modelo. Enfim, eu gosto também de me colocar nessa situação. Então, claro. Mas eu acho que essa fórmula do bolo é bom porque tu tendo com ela formatada e organizada, ela se encaixa em outros projetos. Tu consegue replicar isso em outros segmentos. Sim. Agro, construção civil, uma série de outros negócios. A gente validou em vários mercados. Então, assim, a gente começou pra gente, depois os clientes queriam que a gente fizesse para eles. Eu falava, não, eu faço para vocês, mas eu só faço dentro do nosso método, dentro da forma que a gente faz. Então, acaba que quando a gente tem uma conversa com um cliente, é difícil ter uma concorrência. Eu não tenho um concorrente, é o modelo do nosso jeito. Tanto que a gente tem agora um evento em agosto, que a gente é sócio, Odonto Conference. Eu não sou especialista em odonto, como a mesma história que eu falei lá do Great Place to Work para o RH Summit. A gente foi em cima de um especialista, em cima de uma empresa que é autoridade no segmento, que é relevante para o dentista, e montou todo o resto da engrenagem. Estava pronto, a gente encaixou o cara e já girou, e já começa com um evento de 11 mil metros quadrados de pavilhão, com 5 mil participantes, enfim, com diversas empresas. Já traciona como um evento de médio Nosso patrocinador master, a ESMed, enfim, Neodente, vários outros patrocinadores relevantes do segmento de odonto, que são marcas também que eu jamais teria conhecido se não tivesse me associado a uma empresa que está no segmento há, sei lá, 30 anos no mercado. Que faz a curadoria, né? Que é algo difícil. Então, essa engrenagemzinha, a gente vai abrindo vários mercados através do próprio método. Enfim, é bem diferente, bem interessante. Além da TD, tu administra outras frentes de atuação, né? Quais são teus negócios além da TD hoje em dia? As marcas proprietárias, então a gente tem sócios diferentes por marca. No mundo do marketing tem o Bruno,
Enfim, tem outras coisas que eu não posso comentar ainda, mas a gente tem outras sociedades aí com grupos maiores do que a TD. Aham. Os estúdios é uma operação, a plataforma, que tem, enfim, diversas ramificações, Sim. e pô, algumas coisas na física e tal, mas são coisas menores aí. Legal. Nessa que tu é um cara viajado, né, cara? Tá super antenado nas tendências. Tem alguma tecnologia em eventos que tu destacas hoje em dia? Alguma coisa que tu viu que tu falou, porra, gostei de tal Eu fui formatação? no final do ano para a Finlândia num evento que chama Slush e vou de novo esse ano. Uhum. Vou levar algumas outras pessoas do time. Ano passado a gente foi eu e minha nova sócia aqui da TD, a Gabi, Uhum. toca a área comercial. E na essência é tudo muito parecido, né? Pessoas e marcas e conteúdo, assim, mas a forma que é produzido, a tecnologia usada pelas montadoras, a forma de construção, o tempo de construção, forma de se conectar com as pessoas, atendimento. Então, eu no Slush principalmente que eu percebi foi uma atmosfera como Disney, assim, só que num evento. Aham. Só que não no marketing falando que é como Disney. Tô sentindo realmente a marca como Disney, assim. Então, Aham. eu senti um pouco isso lá, mas não algo pontual, assim. Acho que no 360, em várias frentes, tu sente a produção sendo bem feita. Então, se eu vou almoçar no evento, eu tenho uma baita experiência. Se eu vou, preciso refazer minha credencial porque ficou, rasguei, Aham. é tranquilo. Se eu preciso ir no banheiro, tá funcionando. Acaba sendo muito simples, mas quando a gente, de novo, vai nos maiores eventos assim do Brasil, geralmente é muito caótico, a gente não consegue resolver nada direito. Então, eu acho que essa As informações não batem, né? Pergunta alguma coisa pra alguém, ninguém sabe te dizer ninguém direito sabe onde é que é nada, onde, exato. Então, é meio essa parte de caótico. experiência, eu acho que, assim, começa, de novo, o básico bem feito, mas é difícil fazer o básico bem feito, né? Sim. Então, mas nada pontual. E a gente está lançando na TD o nosso aplicativo. Enfim, no CMO Summit, vamos ver como vai ser daqui para frente com o aplicativo. Mas a ideia é ir por esse caminho de conectar pessoas, usar os dados, gerar mais valor para o patrocinador. Então, Aham. indo muito pelo caminho mesmo de utilizar os dados, levar o digital agora para dentro do presencial, não só tirar levar o presencial para a internet, Aham. mas levar a internet para o presencial. Esse é o caminho que a gente está seguindo Eu agora aqui acho na que é uma empresa. pegada boa aí nessa questão que você citou do aplicativo. É importante também pensar além dos patrocinadores, claro, que é quem banca, quem faz fechar essa conta, mas na pessoa que está lá, né, cara? No congressista que Sim, está lá, na pessoa que está participando, que às vezes quer conectar, por exemplo, contigo e não consegue, ou seja lá com quem for. Então acho que é importante ter essa visão ampla de fazer todo mundo ganhar com isso e fazer. E eu acho que quando o evento é bem executado, as pessoas retornam, né, cara? Tem essa sim, recorrência, sim, que acho que é bem importante para a questão como um todo. sim. Como tu vê assim, a TD daqui a 10 anos, cara? Como tu acha que vai ser essa evolução profissional? Assim, se tudo der certo, né? Vai É, dar, Thiago. Tu é bem otimista, sempre me falas isso. Eu acho que é. Cara, e outra coisa, eu acho que é muito rápida foi a tua jornada, a tua evolução. mas Tu és são 8 jovem, anos, mas né? tu Eu tô tens aqui. uma história Sim. bastante, assim, muitos passos, muitas coisas que aconteceram, muita É transformação bem, é mesmo. bastante intenso. Pô, sempre tem muita oportunidade e possibilidades que aparecem no caminho, mas eu continuo sempre dando, digamos, all-in no que eu acredito e né, continuo acreditando na TD. Uhum. Então, a minha tentativa é de construir a TD como como eu falei antes, né? Existe uma TOTUS dentro do mercado de eventos, eu espero que seja a TD. Boa, Então, muito boa. é um mercado gigantesco, Uhum. é um mercado que eu não acho que tenha um líder. Quem é a empresa líder de tecnologia para eventos no Brasil? Existem várias fragmentadas, aí tem uma Simpla, mas é só gateway, é só credencial, Uhum. credenciamento, venda Aham. de ingresso, é uma Aham. tiqueteria. Tiqueteira. Não tem algo assim profundo para o mercado que realmente seja uma TOTUS para o Sim, mercado de eventos. sim. Então, eu enxergo que em diversas indústrias, em diversos portes de eventos, em diversos segmentos, como eu falei, enfim, existe essa penetração com diversos tipos de produto. Então, pode ser um cliente
compra de mim só o aplicativo, outro usa só a etiqueteria, outro usa o credenciamento, outro faz evento online, outro não faz, enfim. Mas, no geral, eu quero me tornar esse player de tecnologia para eventos, de transformação para eventos, e cada vez mais ir desbravando essa plataforma em torno da audiência. Então, o evento ele é um momento vertical. Qual é o momento horizontal dessa marca? Ele precisa se transformar num business digital, onde eu tenho esse momento presencial, onde eu tenho outros momentos presenciais, onde eu tenho momentos maiores, momentos menores, mas que todos esses dados estejam sendo usados aí para gerar mais valor para as pessoas, para gerar mais valor para as marcas, para ficar mais fácil para o produtor de evento gerar mais valor para o patrocinador pagar mais, querendo pagar mais, sem ter uma taxa escondida, sem ter que ser um ponto aéreo, sem ser um link de internet por 100 mil reais. Entendi. Que a pessoa se sinta tendo uma contrapartida, né? Sim. Invista mais, mas tendo contrapartidas realmente relevantes, né? E eu acho que tem um bom caminho, assim. Mas o mundo inteiro é uma oportunidade, esse mercado. Então, de novo, olhando para o mercado de eventos, a sensação que eu tenho é a mesma que eu tinha quando eu tentava vender sites em 2005, 7, 10, 12. Começou a ficar mais fácil nesse site em 2017, mas aí já tinha tanta gente vendendo o site que estava barato. Aí a gente foi vender outra coisa. Aquela coisa, né, cara? Quando todo mundo acha a solução, aquele exemplo da paleteira, né? O cara começa a vender por um preço ticket alto. Daqui a pouco todo mundo abre paleteira e o negócio quebra. Sim. Então... E se for ver, assim, no tempo foi sempre que eu fui fazendo. Então, quando eu comecei vendendo sites, eu vendia um site num preço mais alto, porque eu sabia fazer melhor, porque o meu site era mais rápido, porque eu já tinha mais experiência fazendo isso. Quando foi inbound marketing, a gente já sabia fazer também. Então, quer fazer inbound marketing bem feito, eu já faço para as maiores empresas, é um pouco mais caro que você vai pagar numa agência que não sabe fazer. Mas eu vou saber fazer. Então, quando for evento online, foi a mesma coisa. Então, você pode pagar... Tinha concorrente nosso que vendia por R$300, por R$1.000, por R$5.000. Tudo bem, faz com ele. Eu não faço, eu cobro 300 mil, 500 mil reais, mas o nosso evento tem tudo é pensado, a gente tem uma lógica para qualquer coisa. Então, enfim, é mais ou menos por aí. E as marcas proprietárias, elas são muito interessantes, né? Porque ainda pode ser pensado a mesma coisa. Se aquele mercado é muito tradicional, será que em 5 anos eu não posso criar um concorrente que é mais atraente, mais agressivo, que presta mais atenção no consumidor, que é mais relevante para as marcas, que entrega mais valor? Então, o RH Summit hoje é o segundo maior evento de RH do Brasil. Então, talvez, será que daqui 4 anos, como é que vai estar? Eu acho que a gente tem na nossa mão mais informação sobre as marcas, sobre os clientes, sobre o que é importante para eles do que o nosso concorrente, que é o Conar. Então, enfim, além disso, como que é o Conar daqui 10 anos? Será que esse cara está pensando em ser relevante o ano inteiro? Será que esse cara está pensando em criar outros produtos? Então, essa é um pouco da visão para marcas proprietárias, que acaba sendo a nosso laboratório. Aqui eu tenho liberdade para desenvolver produto, para mudar produto, eu não preciso provar com ninguém, a marca é minha, traz resultado, enfim, e ela vai crescendo, né? E vai tendo vida própria. Um dia o RH Summit era um domínio, né? Era um logo na internet. Hoje é um CNPJ, enfim, daqui a pouco... Vai tomando corpo, vai fortalecendo. Daqui a pouco vira outra coisa maior, né? Claro. Não, eu ouvindo a tua colocação, dá para ver muito assim no teu DNA essa questão de querer, de transformar o tempo todo. E de estar sempre nadando no oceano azul ali, né? A tentativa tá aqui embaixo, daqui a pouco vê, opa, isso aqui já não é mais o game, vamos para cá. Sim. E agora vamos para cá. Algumas vezes eu escuto assim, até de cliente nosso, parceiro, pô, Thiago, mas se você conseguisse, se tu tivesse mantido o foco e continuado como agência de marketing digital desde 2010, hoje você seria a maior agência de marketing digital do mundo. Talvez, mas eu não consigo. Eu tenho realmente essa vontade de desbravar e, enfim, furar a bolha, de
continuar inovando. Eu tenho esse DNA de criar produtos diferentes, enfim, a gente tem isso dentro da empresa. Cara, eu acho sensacional, cara. Tu tem essa disposição, essa vontade de não ficar nunca acomodado, né? Tá dando tudo certo. Aí tu, não, peraí, vamos ver pra onde é que a gente vai. Hoje em dia, assim, muito mais responsável, né? Sim. Eu não sou um lunático, maluco, mudo a direção do barco toda hora. A gente continua focado no mercado de eventos. Estou pensando em como evoluir dentro desse mercado, criar mais produtos dentro desse mercado, gerar mais valor dentro desse mercado. Sim. É o nosso foco. Mas a gente continua desbravando, não está com o mesmo produto, nosso produto sempre muda, na verdade ele sempre evolui, né? Nunca, não é que ele muda, ele evolui, ele vai gerando mais valor para quem está dentro dele. Cara, eu acho que assim, eu gosto de dar um exemplo aqui da história de mudar a direção do barco. Eu acho que a tua expertise é ajustar as velas. O vento trocou um pouquinho de lado, tu vai ali e ajusta, mudou de novo, tu ajusta e vai ajustando e vai fazendo os testes, os MVPs, e por aí tu vai conseguindo validar o que faz sentido, o que não faz, né? E talvez aí vai caminhando para o sucesso que é a TD hoje em dia. Cara, a gente está se encaminhando quase para o final do nosso bate-papo aqui. Eu queria saber um pouquinho como tu faz para conciliar isso tudo, assim, se tens algum hobby, alguma atividade para ter um respiro nessa tua agenda, porque eu vejo que é caótico, assim, tu tem uma pegada intensa, né? E tem alguma coisa que te alivia, como é que é essa questão? Olha, é realmente muito intenso. Se eu pegasse meu tempo nos últimos 10 anos, eu acho que coloquei 90% da minha energia aqui dentro mesmo, Sim. os outros 10% dormir e respirar um pouco. Hoje em dia eu tento desligar no final de semana, pelo menos um pouco, mas eu não consigo, então é frequente eu estar dormindo pensando em alguma solução, não consigo desligar a cabeça, ela fica sempre me puxando. É difícil, né, cara, para quem empreende tem sacadas assim, Eu gosto, dizer... eu me divirto no meu trabalho, para mim não é um trabalho, eu gosto pra caramba de fazer o que eu faço. Sim. Eu fico feliz quando eu tô fazendo o que eu faço, então é uma diversão. Então, por ser diversão, acaba tomando muito da minha agenda, é meu hobby fazer o que eu faço. Sim. Principalmente quando abre umas portas, tipo esse estúdio aqui. Então, até tem que dar uma segurada, porque senão o cara fica aqui viajando enfim, não aterriza as coisas, né? Mas o estúdio é isso, é mágico, qualquer coisa para ser feita aqui, Sim. é muito legal. A gente deu um jeito de usar essa coisa muito criativa para gerar negócio. Então a gente, né, ainda ajustou a vela para estar dentro do foco da empresa. Mas tirando o trabalho, os 10% que sobra depois do sono, eu gosto muito de estar na natureza, tento sempre que possível ir para a praia, ir para a serra, cachoeira, mato, trilha, com meu cachorro, com a Amanda e tal. Geralmente a minha escolha é essa e é isso, assim, não, é muito simples. É o tempo que sobra, eu tento dar uma desligada, respirada, porque segunda-feira já está chegando e eu tenho que acelerar de novo. Já acelera de novo. Então é isso. Cara, e pra gente fechar, Thiago, me fala uma coisa, tem algum spoiler, alguma coisa nova da TD, algum passo que vocês estão dando, pensando, validando? A gente, bom, tá aí há 30 dias do CMO Summit, a expectativa é que ele seja muito relevante como marca no mercado de marketing, no mercado de eventos, nos próximos 10 anos, junto com o mundo do marketing. Então, a gente está muito focado em fazer isso ser muito relevante. A gente está com muitas empresas interessantes lá dentro. Zorro, que é uma empresa indiana, Salesforce, né, uma empresa global, Braze, enfim, diversos patrocinadores, mais de 300 palestrantes, CMOs no evento. Então, enfim, muita gente relevante no evento. Sim. Então, a nossa expectativa é que a gente faça uma baita entrega, não pensando na margem do evento para esse ano, mas pensando no sentido, eu não estou olhando isso com um objetivo de curto prazo, de gerar caixa, eu estou olhando para isso como realmente a transformação do marketing brasileiro, a evolução do marketing brasileiro através desse evento. Sim. Então, esse é um foco. E no RH Summit a gente vai fazer no dia 4 de junho, o evento é 3 e 4 de junho, falta 2 semanas aí para o evento, a gente vai anunciar algumas coisas lá, não posso falar, mas tem novidade vindo aí. Legal.
Maravilha, cara. Eu queria te agradecer muito pelo bate-papo. Foi bem engrandecedor para mim poder te conhecer Legal. um pouco Obrigado. melhor, assim, mais a fundo. Adorei bater esse papo. Eu achei fantástico aqui o espaço da TD, né, cara, em São Paulo. Esse estúdio aqui, eficiente para uma série de empresas. Acho que é uma ferramenta muito boa para quem nos assiste, que trabalha no segmento de evento, que trabalha com empreendedorismo, né, cara? E que pode ter essa ferramenta também para utilizar para outros projetos, né, Thiago? Isso aqui está aberto para todo mundo que quiser contratar, né? Sim. A gente tem feito isso, né? Então, até esse cenário aqui que a gente está usando para gravar hoje é o cenário que foi gravado na semana passada, a última temporada de NVIDIA. A gente faz há 8 temporadas o podcast da NVIDIA para América Latina, aqui nesse cenário. Mas se vir um cliente daqui 1 hora, a gente troca o cenário. Então, é muito prático, assim, a tecnologia que a gente usa, ela permite isso. O nosso foco é mais pro corporativo, né? Então, mercado B2B principalmente, mas a gente faz também lives de lançamento de produto, reuniões de conselho, tem que fazer uma apresentação de resultado para uma empresa grande, para 3 mil pessoas, então eles usam bastante esse estúdio para fazer isso, e nossos próprios conteúdos dos eventos, né? Então a gente grava muito, assim. E clientes nossos que fazem eventos com a TD, que a TD não aparece, daí a TD acaba fazendo num white label, então a gente faz para várias marcas, esse formato como CMO Summit, RH Summit, a gente faz para terceiros também, e o estúdio acaba ajudando às vezes para marketing, no sentido de distribuição, de peça para social, de anúncio, como também para esses formatos que eu comentei. Maravilha, gente. Obrigado pelo papo, foi legal, passou rápido. Muito, muito, muito rápido, muito breve. Eu agradeço aqui, né? Esse foi mais um Networkcast, a gente gravando dessa vez pela primeira vez em São Paulo, aqui no estúdio da TD. Thiago Magnus, uma lenda aqui, um cara que eu conheci há uns 20 anos em Floripa e que me orgulha, cara, ver a tua história, teu processo de crescimento, quanto tu amadurecesse, né, por estar aqui. E desejo bastante sucesso, que sigas em frente, que a gente possa construir muitas coisas em conjunto. Legal, Valeu. valeu. Obrigado, Neto. Tamo junto aí. Um abraço. Maravilha.